Olá, a análise de hoje é uma verdadeira missão de resgate. Sabe aquela suculenta que a gente adora, mas que de repente parece que não vai sobreviver? Pois é, para quem já passou por isso e achou que era o fim da linha, aqui vai uma boa notícia. Tem esperança sim. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Dá para salvar uma suculenta que está toda queimada, sofrida? A gente olha para ela, vê aquelas folhas murchas, o estrago do sol, bate aquele desespero. Será que já era? Bom, a resposta talvez seja bem diferente do que se imagina. Sim, a resposta é que dá para salvar. E olha, não é para encarar isso como uma coisa triste, um funeral de planta. Pelo contrário, é uma verdadeira operação de salvamento. A gente vai passo a passo trazer essa belezinha de volta à vida. Então vamos lá, mãos à obra. Seção 1, a grande decapitação. O nome assusta um pouco, né? Mas calma, esse primeiro passo, por mais radical que pareça, é fundamental. É tipo uma triagem de hospital, só que para plantas. E tudo começa com um corte. Olha, a ideia aqui é bem simples. Separar o que tá bom do que não tá. Primeiro, a gente tem que dar uma boa olhada, bem de perto. Se o miolinho da suculenta, o centro dela, estiver todo queimado, essa parte aí dificilmente vai se recuperar. Mas e as rosetas? As cabeças que ainda estão verdinhas? Opa, essas são as nossas sobreviventes. Aí, com uma ferramenta bem limpinha, a gente vai lá e corta essas cabeças saudáveis e também as mudinhas menores que estiverem por ali. E sabe as hastes de flor? Por mais lindas que sejam, elas também vão ter que sair. É uma questão de foco. A gente está redirecionando a energia da planta. Em vez de gastar força para dar flor, ela vai usar tudo que tem para criar novas raízes e, claro, sobreviver. Já que a gente tocou no assunto das flores, isso nos leva para uma parte super interessante sobre a sobrevivência das suculentas. E de quebra, vamos desvendar um mito bem famoso. É uma coisa que muita gente acredita, né? Que quando a suculenta solta aquela haste de flor, ela está sugando toda a vida da planta e que a coitada vai morrer. Mas será que é isso mesmo? Ou é só um alarme falso que a gente ouve por aí no mundo das plantas? Bom, vamos separar as coisas. O mito tem lá seu fundo de verdade, sim. A planta realmente gasta uma energia danada para produzir flores, e isso é fato. Mas não é que a flor mata a planta. É parte do ciclo de vida dela. Existem algumas espécies, as chamadas monocárpicas, que realmente morrem depois de florir. Só que a natureza é muito esperta. Antes de morrer, elas soltam um monte de filhotinhos na base. É a forma que elas têm de garantir que a família continue, que a linhagem não se perca. Essa frase resume tudo, né? Mostra o quanto essas plantas são resilientes. É muito raro uma suculenta florir e simplesmente morrer sem deixar ninguém no lugar. Ela tem um instinto de sobrevivência que é, sinceramente, incrível. Ela sempre dá um jeito de continuar existindo. Ok, a cirurgia de emergência terminou. Agora a gente entra na fase de recuperação. Porque não adianta só fazer o resgate, né? A gente precisa criar um ambiente perfeito para ela não só sobreviver, mas florescer de novo. Usando essa espécie, a letícia, como exemplo, a gente já pega a dica do que a maioria das suculentas gosta. Primeiro, sol. Ela adora sol. O que ela odeia? Lugar abafado e úmido. Sabe aquele cantinho sem vento que fica meio úmido? É a receita perfeita para o desastre. As folhas começam a apodrecer, é um problema. Então a chave é boa circulação de ar. Vento é vida para elas. A gente sempre ouve falar em sol pleno, mas o que isso quer dizer na prática? É simples. Significa que a planta precisa tomar de 6 a 8 horas de sol direto, todo santo dia. É esse sol todo que vai dar aquelas cores vibrantes e fazê-la crescer forte e bonita. E a meia sombra? É o outro lado da moeda. Geralmente, na meia sombra, a suculenta fica mais verdinha, perde um pouco daquela cor intensa. Isso porque ela está pegando menos sol, de 4 a 6 horas por dia. Entender essa diferença é tudo na hora de escolher o lugar perfeito para o vaso. Bom, agora a gente está chegando na reta final do nosso resgate. É hora de dar um lar novinho em folha para aquelas mudas que a gente salvou. E aqui tem um segredo de ouro. O substrato tem que estar completamente seco. Pensa comigo. As mudas foram cortadas, elas têm uma feridinha aberta ali na base. Se a gente coloca isso na terra molhada, é como abrir a porta para fungos e para o apodrecimento, não dá. Então o esquema é o seguinte, prepara um vaso com uma boa drenagem, enche de terra bem sequinha e aí é só espetar as mudinhas lá. A gente já pode arrumar tudo direitinho para deixar o vaso bem cheio e bonito logo de cara. Agora, atenção! Essa talvez é a dica mais importante de todo esse processo. Depois de plantar, a gente precisa segurar a ansiedade e não regar. Deixa lá, quietinha, por pelo menos uma semana.
Por quê? Porque nesse tempo, aquele corte vai secar e criar tipo uma casquinha, um calo de cicatrização. Essa casquinha que vai proteger a planta de doenças. Só depois que isso acontecer é que ela vai começar a criar raízes novas com segurança. Molhar antes disso é o erro mais comum e que pode botar tudo a perder. Depois de tudo isso, a palavra-chave é equilíbrio. As mudinhas precisam de bastante luz, senão elas começam a esticar, sabe? Aquele fenômeno que a gente chama de estiolamento, quando elas ficam compridas e fracas procurando o sol. Mas, ao mesmo tempo, elas não podem pegar aquele sol do meio-dia, o mais forte, porque ainda estão muito frágeis, sem raiz para buscar água. Então, o ideal é um lugar que pegue aquele solzinho mais fraco da manhã. E o melhor de tudo é que o resultado aparece rápido. Coisa de um mês, mais ou menos, e já dá para ver uma transformação incrível. O vaso vai estar lindo, as plantas firmes, já crescendo, a prova de que a nossa missão de resgate foi um sucesso. E tudo isso faz a gente pensar, né? Quando a gente vê uma suculenta renascer de um pedacinho, de um simples corte, fica aquela pergunta no ar: de onde vem essa capacidade de superação tão impressionante da natureza? É uma reflexão bonita sobre a força da vida que, no fim das contas, sempre encontra um jeito.